Boa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga boa noite. Seja bem-vindo. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga boa noite, seja bem-vindo. Deseja a paz a esse irmão. Estou muito feliz de estar aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olhe para cá, para que o resto não ir até mais tarde, né? Quem foi que trouxe as Sagradas Escrituras? Abra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 25 até o versículo 33. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 ao 33. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém ou misericórdia? Louvado seja Deus. A palavra de Deus é dirigida aos nossos corações nessa noite da seguinte maneira, preste atenção. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até o fundamento do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz. Entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois o conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Vamos ler mais uma vez. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Anunciaram-lhe a palavra de Deus, e ele a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Palavras do Senhor. Dê uma salva de palmas para a palavra de Deus, bem forte. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: faça silêncio, pelo amor de Deus. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: não conversa comigo. Depois do grupo, a gente partilha. Amém? O tema dessa noite é uma família vitoriosa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: uma família vitoriosa. O texto que a gente acabou de ler fala de um grandioso prodígio de Deus para salvar a vida de dois homens, Paulo e Silas. Eu rezando com esse texto, eu mergulhando profundamente nesse texto das Sagradas Escrituras, e eu gosto sempre de ler imaginando a cena na minha cabeça. Eu gosto mesmo de adentrar no mistério que Deus tem para nos revelar. E quando eu ia adentrando profundamente nesse mistério das Sagradas Escrituras, Deus ele ia me fazendo entender uma realidade. Irmãos, se você for ler as Sagradas Escrituras de Gênesis ao Apocalipse, quando você vai passar pelo Êxodo, aonde fala
do povo que foi liberto das mãos do faraó, das mãos dos egípcios, você vai ver que Deus, ele fez grandiosos prodígios, grandiosos milagres, para que as pessoas pudessem crer, acreditar de fato que Deus, ele era o Todo-Poderoso, o Deus que marchava à frente daquele povo. Então, Deus, ele se utilizou de muitos milagres, muitos prodígios, para que as pessoas pudessem acreditar. Irmãos, o texto que a gente acabou de ler vai falar que Paulo e Silas, eles estavam presos, estavam encarcerados. Então, na madrugada, eles começaram a orar e a louvar a Deus. Então, aconteceu um grande terremoto. Os portões do cárcere, eles se abriram. Então, meus amados irmãos, as paredes começaram a balançar pelo poder da glória de Deus. Então aconteceu aí um grandioso milagre. O carcereiro, que no meu ver, naquilo que o Senhor falou ao meu coração, é a peça principal deste texto. Irmãos, naquele momento, tudo estava tremendo. Então aconteceu que ele se acordou. Ele estava dormindo naquele momento. Quando ele acorda, ele se depara com uma situação. Estava lá todos os portões abertos, estava lá as paredes rachadas, e uma coisa o levou a imaginar: meu Deus, todo mundo foi embora, o que é que vai ser de mim agora? Todos os bandidos, todos aqueles que estavam presos, fugiram, o que é que vai ser de mim? Certamente os meus superiores vão mandar me matar. Ele entrou logo em desespero, e as Sagradas Escrituras vai dizer que ele pegou a sua espada e já ia tirar a sua própria vida. Mas Paulo grita de dentro do cárcere, dizendo: não faça nada contra a sua vida, calma. Aquele homem olha, ele se impressiona com aquela voz, porque ele achava que não tinha ninguém ali. Então ele vai em direção da voz, encontra Paulo e Silas e todos os presos ainda em seu lugar. Irmãos, eu te pergunto, por que é que Deus abalou as estruturas? Por que é que Deus abriu os portões? Por que é que Deus fez tudo aquilo acontecer para que aquele homem pudesse ver? Por que é que Deus fez isso? Se no nosso ver, eles tinham que fugir daquele lugar. Deus abriu os portões para que eles saíssem daquela prisão, sim ou não? Sim ou não? Eles rezaram para que os cadeados quebrassem, sim ou não? Para que eles pudessem sair dali e ir evangelizar. Mas eu imagino na hora que aqueles homens foram saindo daquele lugar, Deus disse: para aí, fica aí dentro. Eu imagino Paulo rezando e perguntando: mas por que, Senhor? Se o Senhor abriu os portões, abalou as estruturas, rachou as paredes, não foi para a gente sair daqui, para a gente ir levar a Tua palavra aos corações, para a gente ir levar a Tua palavra àquelas pessoas que estão presas nas armadilhas do inimigo? E o Senhor diz: não, fica aí, que de manhã você vai entender. Quando aquele homem acorda, e quando ele vai se matar, Deus revela ao coração de Paulo por que é que ele fez tudo aquilo. Naquele momento, irmãos, quando Paulo olha para aquele homem já a ponto de tirar a sua vida, Deus fala ao seu coração: foi para isso que eu abalei as estruturas, foi para isso que eu quebrei os grilhões, quebrei os portões. E Paulo pergunta: para quê? Porque ali tem uma família destruída. Porque ali tem uma família que não crê, ali tem uma família que está abalada, e você precisa anunciar essa mensagem central que eu digo para você agora, que você vai falar para ele. O que é, Senhor? Crê no Senhor e será salvo tu e tua. Tu e quem? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus fez tudo isso só para aquele homem crer e salvar a sua família. Você já percebeu, meus amados irmãos, que nós muitas vezes presenciamos milagres na nossa família, presenciamos milagres na nossa vida, presenciamos milagres ao nosso redor, porque Deus ele está chamando a nossa atenção, porque a família é o alvo central do demônio.
Veja, aquele homem estava tão abalado dentro de sua casa, de sua família, que ele, ao ver aquela situação, ele nem pensou duas vezes. Ele já pensou logo em tirar a sua vida. Se ele já pensou logo em tirar a sua vida, é porque a sua vida era uma vida triste, uma vida depressiva, uma vida cheia de dificuldades, uma vida na qual eles não tinham sentido. Irmãos, se a pessoa pensa em tirar a vida, é porque ela tem na sua mente que a sua vida já não tem mais sentido, já não tem mais importância, que ninguém o ama. Aquele homem era fruto de uma família destruída. É por isso, meus amados irmãos, que quando Paulo olha para ele direciona uma palavra primeiro ao seu coração: ei, para. E aquele homem para, e diante daquela situação, ele pergunta para Paulo e Silas: o que devo fazer para me salvar? Ele disse, eu entendo que Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua família. A salvação só vai vir a você se você entender que tem que começar pela centralidade, pela sua família. É por isso que Deus levanta um homem de Deus, uma mulher de Deus, em meio a uma família toda bagunçada, para que o Senhor fale ao seu coração e diga: crê no Senhor e será salvo tu e tua família. Família vitoriosa de verdade, família que recebe o troféu de verdade da vitória, é aquela família que adentra pelos portões do céu. É uma família que caminha nos caminhos do Senhor, que caminha rumo a um objetivo final, e esse objetivo é o céu. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus construiu a família para um objetivo, o céu. Existe uma música que é muito linda, que diz que até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. A família, meus amados irmãos, é um projeto tão importante do coração de Deus, que Deus, Ele quis viver em meio a uma família. Então, meus amados irmãos, diante desse projeto principal de Deus, eu creio firmemente que o projeto principal do coração de Deus é a família. Porque sem família não vem sacerdote, sem família não vem freira, sem família não tem ninguém para evangelizar. Sem a família, se o demônio consegue destruir a família, ele consegue destruir os evangelizadores. Se o demônio consegue destruir a família, ele consegue destruir as vocações dos sacerdotes. Se o demônio destrói as famílias, eles conseguem destruir a vocação dos casados. Se ele consegue destruir a família, ele destrói tudo, irmão. Nós vemos, meus amados irmãos, de forma bem real e concreta, que Deus, Ele está nesse momento e em toda a história da humanidade, tentando proteger a família, abrir os olhos da família, para que todos entendam que a família é o projeto principal do coração de Deus. A família, meus amados irmãos, ela precisa ser valorizada. É por isso que Deus fez tudo aquilo acontecer. Imagine juntamente comigo na madrugada, um terremoto, os portões se quebrando, as cadeias se quebrando, os cadeados, o estrondo que tudo aquilo fez. Para quê? Para que Deus pudesse chamar a atenção de uma família. Se Deus fez tudo isso por aquela família, por aquele homem que estava com sua família destruída, imagina o que é que Ele está fazendo agora por nós. Olha o que Deus é capaz de fazer por você e por mim, pela minha família e pela sua. Porque Ele está vendo, irmão, que hoje em dia as famílias são fragilizadas. Hoje em dia as famílias são presa fácil. Hoje em dia as famílias não dão mais só brecha, e sim abrem as portas para que o inimigo venha e destrua. Hoje em dia nós vemos famílias se arrastando, não tem mais força, com cabeça baixa, não tem mais brilho no olhar, não tem mais força de viver, não tem mais sentido da vida, não tem mais o que fazer, e buscam se preencher daquilo que o mundo oferece como coisa vazia. E nós precisamos entender o grito de Deus para tentar abrir os olhos das famílias, para tentar abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender que uma família forte, uma família que está unida a Deus, que tem Deus como centro, é uma família inabalável.
E nós conseguimos enxergar hoje que os jovens hoje são uma das maiores vítimas de famílias destruídas, porque facilmente os jovens são enganados, os jovens são como folha ao vento. Por quê? Porque desde a infância não teve um ensinamento concreto da doutrina, desde a infância não teve um ensinamento concreto da palavra de Deus. É por isso que os jovens hoje, se você for perceber, são todos fáceis de conduzir, são todos fáceis de levar, não tem uma convicção, não sabe o que é certo nem o que é errado, e muitas vezes fazem do que é errado certo, e do que é certo errado. Porque você vai ver muitas famílias, meus amados irmãos, pais e mães, que quando vê os seus filhos caminhando com Deus, acham ruim, briga, diz que não precisa, diz que está exagerando, está rezando demais, não precisa disso não, está ficando doido, não é assim? Mas se vira à noite, mas se vai para a festa, no outro dia não diz que está ficando doido, não precisa disso, beber demais, não diz. Porque hoje os conceitos estão trocados, aquilo que é certo, hoje em dia está se tornando errado, na mente das pessoas. Então os jovens eles estão crescendo hoje, sem uma convicção, sem um ensinamento concreto. Se alguém chega e oferece droga para os nossos jovens hoje em dia, eles vão aceitar. Por quê? Porque não teve um ensinamento. Os pais têm vergonha de conversar com os filhos, dizer essas coisas para os filhos. Por quê? Porque tem medo. No lugar do pai alertar, não, tem medo de falar, com medo do filho ir buscar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus quer abrir os olhos de nossas famílias. Está dando para entender a mensagem? Eu tenho que mostrar essas realidades de derrota das famílias para que a gente possa caminhar até a vitória. Aquele homem já estava perdido, já não tinha esperança, e todo e qualquer problema que aparece na frente de alguém que já perdeu a esperança, o primeiro pensamento é morte. Sim ou não? Quando alguém perde a esperança, qualquer situação se torna grande demais ao ponto dele dizer: eu já não quero mais viver, eu quero tirar minha vida. Mas veja por quê. Porque lá atrás as estruturas estão balançadas, as estruturas estão rachadas, não existia uma vida de oração. É tanto que a palavra vai dizer que ele e sua família foram batizados, porque eles não tinham nenhuma razão de viver, não tinham finalidade. Se você for olhar para a nossa situação hoje, nós vamos ver muitas famílias que estão desestruturadas. E é muito difícil, meus amados irmãos, quando uma família entra dentro de uma realidade de buraco profundo, de lama, é muito difícil você ir lá e tentar levantar a cabeça dessas pessoas. E muitas vezes a gente diz: você vai sair daí, busca a Deus, seja forte, você nasceu para vencer. Mas parece que aquelas palavras já não têm tanto efeito, parece que aquelas palavras já não fazem mais nenhum sentido, parece que aquelas palavras não têm força nenhuma. Quando a gente está com a cabeça baixa demais, até a força da palavra de Deus parece que perde o efeito na gente. Até a força da poderosa palavra de Deus parece que perde o efeito. E nós, meus amados irmãos, temos que entender os terremotos que Deus está fazendo para tentar abrir os nossos olhos, para tentar nos fazer entender. Veja, ele abalou toda a estrutura daquele lugar para que aquele homem pudesse enxergar que Deus era a solução para os seus problemas, que Deus era a solução para aqueles momentos que ele estava vivendo difíceis em sua família. Então ele chega diante de Paulo e Silas e diz: o que é que eu preciso fazer para me salvar? Veja, aquele homem foi tão tocado pelo aquele milagre que Deus fez, que ele diz: o que é que eu tenho que fazer para me salvar? Ou seja, o que é que eu tenho que fazer para me ir para perto de Deus com mais intensidade, para me morar adorando a Deus no céu? O que é que eu preciso fazer? Aí Paulo olha para ele com muita sabedoria e discernimento e diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua família. Ah, Lucas, mas você visita muitas famílias. Eu visito muitas famílias.
E muitas vezes a gente escuta pessoas dizer: eu creio, eu acredito no poder de Deus, eu acredito no poder da intercessão da Virgem Maria, eu creio. Mas só que nós temos que entender uma coisa: o crer que Paulo disse é um crer que traz nessa palavra fé, na palavra crer, fé, duas vivências: a vivência com palavras e a vivência com ações. A fé exige de nós falar que temos fé e viver segundo aquilo que a gente fala. Porque uma das coisas que a gente mais vê é pessoas que dizem que têm fé, mas vivem como se não tivessem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o crer que Paulo está dizendo exige de nós palavras e ações. Olha para cá. Palavras e ações. O crer que Paulo está dizendo, aquele crer que São Tiago, ele diz na carta dele, no capítulo 2, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 14, do que adianta você dizer que tem fé, mas não tem obra? Vai salvar a tua vida, tu vai alcançar salvação por acaso, se você só dizer que tem fé? Não vai. Porque São Tiago vai continuar dizendo: mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nós temos que viver a fé. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: nós temos que viver a fé. Porque a fé exige de nós testemunho. Exige de nós testemunho. E esse testemunho muitas vezes vai exigir de você até sangue. Porque é muito forte. Eu lendo as Sagradas Escrituras, nós vamos ver lá em 2 Macabeus, no capítulo 7, a história da mãe e seus 7 filhos que foram mortos. Por quê? Porque não quiseram comer carne de porco. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: por isso. Não quiseram comer carne de porco. Foi morrer tudinho. Por quê? Porque não queria comer carne de porco. Mas por que eles não comeram a carne de porco? Porque segundo a lei, segundo os seus preceitos, segundo aqueles que eles acreditaram dos ensinamentos do Senhor, não podia. E eles preferiram desagradar a sua carne e aos homens do que a Deus. A Bíblia vai dizer que de um por um de seus filhos, dos filhos daquela mulher, foram morrendo de forma trágica, trucidados vivos. Arrancaram dente, pé, dedo, arrancaram tudo, foram matando um por um. E ele dizendo: come a carne de porco que você não vai morrer. E a mãe dele dizendo: pode morrer que Deus vai nos dar a vitória lá no céu. Não come. O que é isso? É uma família estruturada. É uma família que tem fé. Uma família que acredita, que não abre mão daquilo que crê. Uma família que não abre mão daquilo que crê, nada consegue corromper. Meus amados irmãos, olha, Jesus, ele pegou um chicote, ele fez um chicote, bem devagarzinho, olhando para cada criatura que ele ia dar uma chicotada. A Bíblia diz que ele teceu o chicote devagar. E eu fico imaginando, olha meu Deus do céu. Ele teceu um chicote devagar, foi tecendo o chicote, fazendo bem devagarzinho. Depois ele botou os vendilhões para correr. Depois ele botou tudo para correr, saiu empurrando barraco, saiu empurrando gente, batendo em gente. Botou tudo para correr. Porque ele sabia no seu coração, e ele tinha concretizado no seu coração, que a casa de seu pai não é casa de corrupção. A casa de seu pai não era casa que se vendia por qualquer coisa. A casa de seu pai não pode ser casa de venda. E muitas vezes trazendo isso para a nossa família. A nossa família não pode ser casa de venda. Venda de quê? Qualquer coisa a gente está vendendo os nossos conceitos. Vendendo aquilo que a gente acredita. Vendendo aquilo que a gente tem fé e acredita que é ensinamento de Deus. Hoje em dia ficou mais fácil a gente negar a Deus do que negar o convite dos homens. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a nossa casa não é casa de venda, irmão.
Não venda aquilo que você acredita. Não venda aquilo que você crê pela moeda vazia do mundo. O mundo, ele oferece uma moeda vazia, uma moeda que não tem valor nenhum, enquanto Deus te oferece um tesouro que não é corroído pela traça e nem a ferrugem consome. Quando nós decidimos, como aquela mulher que não comeu carne de porco com seus filhos, morrer por aquilo que a gente acredita, o nosso tesouro é o céu. Aquilo que a gente vai ganhar como herança é o céu. É por isso que São Paulo diz que todo atleta que renuncia, todo atleta que vive bem a sua carreira, ele ganha a coroa da vida, ele ganha o prêmio que Deus tem preparado. Então, meus amados irmãos, existe um prêmio para você e para mim. Olhe para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e diga: existe um prêmio, criatura. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: existe um prêmio que Deus quer te dar. Olha para cá, olha para cá. E nós precisamos, meus amados irmãos, abrir os olhos. Deus está gritando, Deus está fazendo terremoto, Deus está quebrando as cadeias, Deus ele está quebrando os portões, Deus ele está arrancando tudo para fazer você entender. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Sabe quem é você nessa noite? O carcereiro. E Jesus está olhando para você e dizendo: talvez a tua família não está aqui, talvez aqueles que você ama não está aqui, talvez você veio em busca da salvação, mas eu não vou te dar somente a salvação. Eu quero dizer uma coisa para você: crê no Senhor e será salvo tu e tua família. A gente não pode ser egoísta. Se eu preciso me salvar, minha família também precisa. Ah, mas aquele filho da mãe, aquele filho não sei o que, é muito abusado, vive bebendo. Eu já estou com raiva já, e é abusado de casa. A gente faz tudo para ele, lava roupa, faz comida, ainda é abusado dentro de casa. Quando chega querendo quebrar tudo, é esse aí mesmo que Deus está dizendo. É esse aí que você vai ser causa de salvação. É esse aí que muitos dizem que não tem jeito. Até você mesmo disse que ele não tinha jeito, mas Deus, através de você, quer levar ele para o céu. É por isso que primeiro Paulo diz: crê, mas esse crer tem que ser vivido. Não somente dizer eu creio, não, é viver também, é dar testemunho, porque muitas vezes a gente quer ver para crer. Muitas vezes a gente quer ver para crer. Então não podemos, meus amados irmãos, ter um pensamento egoísta. Você está aqui porque Deus quer colocar você e a sua família no céu. Olhe para cá. Deus quer colocar você e sua família. Deus quer te fazer ter uma família vitoriosa. E a tua vitória maior é entrar pelos portões do céu. É como São Paulo chegou a dizer, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, são coisas que os olhos, que a mente não consegue imaginar, são aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas, minto, o versículo é, o capítulo é 2, 1 Coríntios capítulo 2, valeu certo agora. É coisas que a mente humana não consegue entender. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós temos que entender uma coisa, irmãos: Deus tem um presente preparado para você. E eu corra boa ganhar presente. Quem gosta de ganhar presente, levanta a mão. Quando eu vejo um presente, eu fico ansioso, irmão. Imagine o presente que Deus está preparando, hein? 1 João capítulo 4, versículo 8 vai dizer que Deus é amor. Então toda atitude de Deus é amor. Toda ação de Deus é amor. Toda palavra de Deus vem com amor. Porque Ele é amor. A boca fala do que o coração está cheio. Então Deus está preparando. Imagine o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus. O que é que Ele está preparando para você no céu? Deus Ele está preparando, irmão. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 28, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Então nós temos que entender uma coisa. Chegue na sua casa hoje e diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E calma, porque muitas vezes a gente recebe o ensinamento, recebe a profecia, mas a gente quer que seja no tempo da gente. Não é no nosso tempo não. A gente tem que suar, tem que batalhar, tem que dar testemunho, tem que suar mesmo até sangue, para que a bênção possa chegar na nossa vida. Muitas vezes a gente pede a graça hoje e amanhã já está frustrado porque não chegou. Às vezes a gente pede a graça de manhã e de noite está morrendo de raiva porque a graça não chegou. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: calma aí, não é assim não. Olhe para cá, não é assim não. O Senhor ele vai falar em Deuteronômio capítulo 4 versículo 1. Tem que viver os preceitos para que tenha vida de verdade. Tem que obedecer à vontade de Deus. Tem que meditar dia e noite, como diz no Salmo 1. Medita nos preceitos, nas leis, dia e noite, para que você tenha vida de verdade, que tenha força. Às vezes, irmão, a gente pensa assim: olha, vai acontecer, eu vou passar uma semana rezando. A gente, né? Nem consulta Deus não, é a gente. Eu vou passar uma semana rezando o rosário. Aí se chegar no domingo, a graça não chegou, aí o que acontece? Fica com raiva, para de rezar. Não é assim não, irmão. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, é do jeito que o Senhor quer. E na nossa família tem que ser do mesmo jeito. É tanto que lá em Eclesiastes capítulo 2 vai dizer: sofre as demoras de Deus. Sofre, enquanto está demorando, vai sofrendo, mas vai perseverando. A gente sofre, porque a gente quer ver logo a mudança da nossa casa todo dia. A gente quer logo ver a família de Nazaré na nossa casa. Mas não é assim não, é devagar, calma. Vai ter uns que vai vir pela alegria, vai ter outros que vai vir pela dor. Vai ser segundo a vontade de cada um. Então, meus amados irmãos, qual é o seu papel? Acreditar no que Paulo e Silas disse. Crer, mas crer vivendo. Crer no Senhor e será salvo tu e tua família. Essa é uma família vitoriosa. É uma família que se salva. É uma família que tem como objetivo o céu. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: o céu. O céu. Deus não quer te dar pouca coisa não, irmão. Às vezes somos nós que queremos pouca coisa. A gente tem um pensamento tão pequeno que a gente só quer pouca coisa. É por isso que Santa Teresa de Calcutá chegou a dizer: tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, ó. Não é loucura não um negócio desse? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Olha, meu Deus. E muitas vezes uma das coisas que a gente mais deseja nessa terra é o quê? Dinheiro. Sabe o que é mais valioso que dinheiro e ouro? É a salvação da tua casa, a salvação da tua família. É o amor que você derrama nos seus filhos. Tem muitas famílias, meus amados irmãos, por aí, que dizem: ah, mas eu preciso trabalhar e o meu marido também precisa trabalhar o dia inteiro para que eu possa pagar a viagem do meu filho para a Disney. É por isso que o meu filho estuda o dia inteiro, 8 horas por dia na escola. Por quê? Porque eu preciso trabalhar com o pai dele, para a gente comprar os presentes que ele quer, para a gente já ir pagando aquilo que ele precisa, para ele fazer a faculdade lá na frente. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: você pode trabalhar dia e noite e dar até o ouro do mundo todinho para o seu filho, mas ele sempre vai desejar uma coisa: estar perto de você, estar com você, comer o almoço com você. Até mesmo os carão que você dá no seu filho vai sentir falta lá na frente. Sabia disso? Até mesmo uma palmada de correção, quando ele estiver lá na frente, se você não tiver dado no seu filho, se você não tiver ensinado o seu filho do jeito que é para ensinar, lá na frente, ele vai sentir falta até das palmadas que você tem que dar. Você sabia disso? Uma vez fizeram uma pesquisa, irmão. Chamaram um bocado de crianças e os seus pais. Aí o que foi que aconteceu?
Primeiro perguntaram para os pais: olha, se você pudesse escolher uma pessoa desse mundo para você almoçar, para você ter um jantar, quem você escolheria? Um rapaz escolheria o Neymar, escolheria fulano de tal, escolheria fulano de tal, escolheria não sei quem, não sei quem, não sei quem. Só gente famosa. Aí foi perguntar para os filhos, na frente dos pais. Tinha na base de umas 10 crianças. Tudo que disseram: eu queria almoçar com meu pai e com a minha mãe. Eu queria o meu pai e minha mãe. Eu queria com meu pai e com minha mãe. Eu queria ter um momento desse com meu pai e com minha mãe. Nenhum presente, nenhum brinquedo, nem nada de material nessa vida pode suprir a necessidade de uma criança que ela tem, de um abraço de um pai, de um abraço de uma mãe, do eu te amo de um pai, do eu te amo de uma mãe. Uma família que é estruturada num amor, cresce num amor e morre no amor. Mas o morrer é só para esta terra, porque o testemunho continua por anos e anos, até a consumação dos tempos. Se você for ver os pais de Santa Teresinha, os pais de Santa Teresinha são santos, e teve 5 filhos, se eu não me engano, e todas 5 foram ser freira. Será que era uma família santa que amava, que tinha amor? Então, a partir de hoje, a tua criança, o teu filho, os teus filhos precisam do teu amor. Começa a partir de agora a estruturar a tua família no amor, para que ela cresça forte. Entrega todo dia o teu coração, o coração dos teus filhos a Deus. Olha o que é que São José Maria Escrivá chegou a dizer. São José Maria Escrivá, no livro Forja, no número 689, disse assim: admira a bondade do nosso Pai Deus, não te enche de alegria a certeza de que o teu lar, a tua família, os teus pais, que amas com loucura, são matéria de santidade? A tua família, o teu lar é matéria de santidade, irmão. Deus criou você e nós, para a santidade. A nossa família nasceu para a santidade. E nós precisamos, para sermos felizes de verdade, seguir esse caminho. Seguir verdadeiramente. São José Maria Escrivá chegou a dizer também: quantas vezes por dia tua vontade te pede que coloques o coração em Deus, para que entregues os teus afetos e as tuas obras. Quantas vezes o teu coração está pedindo: entrega-me a Deus, consagra-me a Deus. Quantas vezes você está parando durante o dia, pegando a sua família, reunindo, mesmo que seja por 1 minuto, dizendo: toda a minha casa vai servir ao Senhor. Eu entrego todos esses corações, meu Deus, a Ti. Todos esses sentimentos, estrutura. Irmãos, eu fiquei emocionado com o vídeo que eu vi dos filhos da Déia e do Tiba, que são um casal que era da Canção Nova, um exemplo de família. Ele disse, o filho dele mais novo e o mais velho, ele disse que todas as vezes que o pai dele comunga, ele vai para a fila de comunhão, mas o pai dele, quando ele vem e se ajoelha no banco, todas as vezes que o pai dele está recebendo Jesus naquele momento, ele fala no ouvido dos filhos: Éfeta. Éfeta significa abre-te, te abre. Ele fala no ouvido dos seus filhos: abre-te. Abre-te a quê? A graça de Deus. Abre-te ao amor. Ou seja, ensinamentos concretos desde a infância. Nós precisamos ensinar. Eu não sou um exemplo de pai não, ainda estou querendo lutar para me ser. Porque às vezes a gente falha, e tem que ter paciência, a gente é falho. Vai continuando, vai lutando. Uma coisa eu não quero parar, uma coisa eu tenho certeza, eu não vou parar. Mas um dia, o meu filho foi para uma festa de aniversário. Aí chegou lá, começou a tocar aquelas músicas refrões de forró, né? Que diz que a mulher não sei o que, e o homem é o cachorrão da balada e tudo.
Aí começou a tocar essa música no aniversário. Aí um meninozinho que estava perto do meu filho, Davi Luiz. Quem conhece, né, sabe como é o esquema. Aí o Davi Luiz olhou para ele, o meninozinho empurrado e dançando, ó. Aí ele olhou para ele e disse: dança essa música não, que ela é feia. Aí o menino: é não. Aí disse: é. Aí o menino: é não. Aí disse: é feia. O pai disse que era feia. Veja, o ensinamento que eu dei a ele há muito tempo atrás, ele estava colocando em prática. Se eu nunca tivesse dito a ele que essa música de forró de hoje em dia é tudo feia, como é que não ia ser? Ia dançar também, mas o menino. Mas veja, quando você dá um ensinamento concreto para os seus filhos, eles vão crescendo e você vai vendo ali se estruturar uma família de Deus. É por isso, meus amados irmãos, que Deus fez tudo aquilo, quebrou todos os portões, quebrou toda aquela cadeia. Para quê? Para chamar a atenção daquela família que estava desestruturada. Meus amados irmãos e irmãs, Deus está chamando a nossa atenção hoje. Deus está chamando a nossa atenção nessa noite, para que nós possamos entender que a nossa família é importante para Deus. E nós precisamos depositar o nosso coração, o coração da nossa família em Deus. Sim, entrega para Ele. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela diz assim em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, também está o teu coração. Aonde está o teu coração nessa noite? Faça um exame de consciência. Como está o coração da minha família? E faça também o propósito de, a partir de hoje, consagrar, mesmo que seja só você de joelho diante da imagem de Nossa Senhora, consagra o coração da tua família a Deus. Entrega para Deus, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Se o teu tesouro é Deus, é o céu, é aquilo que Deus te dá, então o teu coração está no céu e está com Deus. Amém? Só para finalizar, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: deu para entender a mensagem? Será que Deus vai precisar, diga, arrancar os portões da tua casa, rachar as paredes da tua casa, para te fazer entender? Olha para cá e diga: não, irmão, precisa não, eu já estou entendendo. Amém? 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 Então a minha família, diga: a minha família é uma família vitoriosa. E uma família vitoriosa é uma família que entra pelos portões do céu. Amém? Dê uma salva de palmas para nosso Senhor Jesus aqui. Vai ficando de pé em nome de Jesus, para a gente orar pela nossa família, para a gente orar pela nossa casa, pedindo a Deus a graça.